gente possa estar juntos. Que delícia que a gente possa estar com um dos magos da história do futebol brasileiro, que deixou de ser jogador e hoje é treinador. Direto e reto a... Na Ponta da Linha. Na Ponta da Linha com Alex, o mago, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, com passagens marcantes e históricas, não só pelo Paraná, como aqui em São Paulo pelo Palmeiras, mas também pela Turquia. Nesta transição, um Alex treinador, um Alex que muito rapidamente começou a mostrar qualidade, talento, competência e, acima de tudo, entendimento para esta grande transição. Alô, Alex, seja bem-vindo, um abraço, muito obrigado pela participação aqui, Alex. Um abraço, Elia. Prazer contigo. Há muito tempo a gente não se fala. Era para já ter conseguido falar, né? Tivemos um pouquinho de dificuldade, mas hoje estamos aqui conseguindo. Para mim é um prazer estar falando contigo. Prazer é meu. Alex, a Turquia é a sua segunda nação depois de você ter feito tanto sucesso no Fenerbahçe? É, né? Porque se analisar a minha vida esportiva, eu começo em 95 no time principal do Curitiba. Jogo até 2004 no Brasil, né, no Cruzeiro, no Palmeiras e no Flamengo. Acabo saindo em 2004 para a Turquia e retorno para o Brasil em 2012. Então, se nós dividimos a minha carreira aí, que deu quase 20 anos redondinho, foram 8 anos e meio aqui e o restante aí no Brasil. Então, dá para se dizer que sim, que é a segunda casa. Você sabe que é interessante essa transição de jogador para treinador? Eu sempre fico me perguntando como fazê-la. Eu já tive, assim, algumas conversas com vários ex-jogadores que se transformaram em treinadores, e um exemplo que me parece muito claro é do Rogério Ceni. Rogério foi um mito no São Paulo, um dos 2 maiores jogadores da história do São Paulo, e talvez ele tenha uma certa dificuldade para interpretar o sinal, ou seja, essa mudança de jogador para treinador. Como é que você encara essa mudança, Alex? Eu acredito que seja muito individual, né? A história de cada um é que vai contar como é que vai ser na frente. E antes de como vai ser na frente, como foi o final de cada um, né? Como foi o final de carreira, que tipo de história se conta ali no final de carreira. Então eu não fico muito apegado a como foi com os outros, né? Porque cada um tem a sua historinha para contar. O meu foi bem tranquilo, Elia. Eu paro de jogar em 2014, volto para dentro da minha casa e começo a assistir futebol como um torcedor, de pegar os meus filhos e ir para o Couto Pereira e ver jogos do Curitiba, e aí de repente pegar um voo e ir para São Paulo ver jogos do Palmeiras, ir para Belo Horizonte ver jogos do Cruzeiro. Inicialmente as equipes que eu tinha tido relação enquanto atleta. No meio disso eu visitava treinadores sempre que eu podia, porque essa é uma outra situação, né? Tem treinadores muito abertos, tem treinadores que não são tão abertos assim. E um ano depois que eu paro de jogar, na verdade 6, 7 meses depois que eu paro de jogar, eu recebo um convite da televisão, da ESPN Brasil, através do Arnaldo Ribeiro e do Plihal na época, para participar do programa que era o Resenha, que era um programa para ficar contando história a respeito de ex-jogadores. E no meio disso eles começaram a me convencer para que eu participasse de alguns jogos, para que eu participasse de alguns programas que discutissem futebol. E no meio disso eu começo a estudar para ser treinador. Então eu começo a me utilizar dessas minhas visitas nas possibilidades de clubes que eu tinha, a também ter a visibilidade de como era enxergado o futebol dentro de redações, né? Que aí a tua área, na qual você já está nessa há muito tempo, de como o jogo era visto ali por redatores, por repórteres, por comentaristas, como era visto o jogo por um comentarista ex-jogador, como era visto o jogo por um comentarista jornalista que não teve a mesma vivência de um ex-atleta. E ao mesmo tempo ficar um pouco com a minha família, porque eu sabia que a partir do momento que eu retornasse para dentro do campo, essa convivência com a família ela seria diferente do que era naquele período. E quando eu resolvo, quando eu faço todas as licenças, essa parte burocrática, eu resolvo ser treinador, eu fico mais ou menos 1 ano e meio discutindo aonde eu iria.
que tipo de time eu iniciaria, o que aquele time disputaria, porque eu jamais tinha dado um treino, né? Eu jamais tinha liderado um grupo de comissão técnica, eu jamais tinha liderado um grupo de jogadores. E aí eu dou a sorte, eu digo que é uma sorte muito grande, de ter trabalhado um período com o Muricy, na ESPN, e o Muricy tinha largado a televisão um pouco antes e retornado ao São Paulo nesse cargo que ele ocupa hoje. E aí surgiu uma vaga no São Paulo, o Orlando Ribeiro era o treinador na época, acaba saindo, o São Paulo fica ali num período de acho que uns 2 meses sem treinador, era o período infeliz que nós vivemos da pandemia. E aí eu sou entrevistado pelo Biasotto, que ainda é o coordenador principal da base do São Paulo, junto com o Muricy e o Pedro Ismânia. E aí foi uma entrevista de um clube de futebol importante, que é o São Paulo, com um possível treinador. Trocamos umas ideias, as ideias bateram, né? O que o São Paulo imaginava com um treinador sub-20 eram as ideias que eu estava passando naquele momento. E eu acabo, em abril de 2021, me tornando realmente treinador, assumindo a equipe do São Paulo. Essa é uma historinha rápida, básica, de como eu me torno treinador. Não, e muito interessante, porque você começa exatamente por onde deve começar. Já que nós estamos falando de treinador, Alex, você não acha que o treinador brasileiro, principalmente depois de 2014, ele abriu muito o flanco para que treinadores estrangeiros ocupassem os espaços aqui no futebol brasileiro? E eu nunca fico prestando atenção na cor do passaporte para saber se o profissional é bom ou ruim. Ele é bom se ele for brasileiro, se ele for português, se ele for argentino, se ele for uruguaio, ou ele é ruim da mesma maneira que ele pode ser português, argentino, brasileiro ou uruguaio. A minha questão é, a falta de preparo do treinador brasileiro não abriu essa janela para que treinadores estrangeiros pudessem estar ocupando esse espaço que ocupam hoje dentro da Série A do Campeonato Brasileiro? Mas eu acredito que mais que a questão do preparo é como ele é visto, né? Essa também é uma realidade. Tem muitos treinadores brasileiros muito bem preparados e, de repente, ele é visto de uma outra forma. Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, o treinador é uma peça. Ele não é engrenagem. Ele é a peça de uma engrenagem. Então, muitas vezes, quem está acima do treinador não tem essa... não enxerga as coisas dessa forma. Então, por isso que eu digo que cada um vai contar a sua historinha. Tem muitos treinadores que são contratados não como treinadores, mas como uma proteção àquele cara que está acima dele, aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que estão acima dele. Muitas vezes existe um discurso interno e às vezes até externado esse discurso, mas nas ações elas são diferentes e o cara que é exposto personifica em cima do treinador. Existem muitas coisas no dia a dia do treinador que é colocado na conta do treinador e o treinador nada tem a ver com aquilo, só que o treinador é a figura que está ali de frente. Então existe uma situação que é pouco discutida, que é como cada um é visto. A competência de cada um a gente vai analisar com o tempo que se dá. E uma coisa que eu particularmente acredito, poucos treinadores brasileiros passaram por crise, né, dentro dos seus clubes. Acontece uma queda de rendimento, essa queda de rendimento acaba acontecendo resultados negativos e o foco fica no resultado e não no processo. Muitas vezes, vamos pegar o calendário brasileiro, você joga domingo, quarta, domingo, você tem 3 resultados negativos, mas de repente o teu treinador trabalhou bem nesses 3 jogos. De repente, nesses 3 jogos foi uma falha individual, foi um erro de passe, foi um erro de arbitragem, às vezes foi um passe mal colocado, mas o trabalho do treinador, se bem aprofundado, se bem estudado, talvez ele tenha trabalhado bem. Só que o processo final é o resultado. No processo final de resultado, normalmente se troca o treinador não consegue passar por essa crise, não consegue identificar aquilo que ele poderia melhorar naquele momento e às vezes acaba perdendo o emprego. Mas eu, assim, Elia, eu penso como você, o treinador não tem passaporte, o treinador tem que estar muito preocupado com aquilo que ele tem condições de melhorar no dia a dia do seu clube, no dia a dia dos seus jogadores.
Mas eu acredito que o treinador brasileiro tem, assim, capacidade para poder seguir trabalhando como sempre fez. Entendo, mas tem um detalhe que eu acho neste caso muito grande para ser esquecido, que é a questão do tamanho. Sempre digo o seguinte: todos nós, como profissionais, temos que saber o nosso tamanho, porque aí saberemos até onde poderemos chegar e não vamos ficar nem aquém, nem além. Quando você assume um trabalho, você conversa com a direção a respeito desse tamanho. Olha, o nosso time, você está agora, por exemplo, no Antalyaspor. Você não é o Fenerbahçe, você não é o Galatasaray. Quando você vai assumir um trabalho como esse, existe a conversa, olha, o nosso tamanho é para chegar na competição a essa posição e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Tem essa convicção, Alex? É isso que eu falei há pouco. Na verdade, é discurso versus ação. Eu vou dar os meus exemplos, né? Por que que o meu trabalho no São Paulo foi um trabalho que as pessoas olham e consideram bons? Porque qual era a conversa quando eu chego no São Paulo? O Muricy, o Biasotto e o Pedro Ismania viram para mim e falaram o seguinte: você tem que se preocupar muito em oferecer para esses meninos uma condição de melhora técnica. Então, individualmente, eles vão ter que melhorar. Eles vão ter que ter um entendimento de uma leitura melhor do que eles representam taticamente na parte individual. O que eles vão representar taticamente num conhecimento do setor deles. E enquanto equipe, a gente vai buscar os melhores resultados. Os resultados aqui não são os principais. Não são os principais pontos. O principal ponto aqui é que se na época era o Crespo o treinador, se o Crespo precisar de algum jogador no time principal, esse jogador tem o conhecimento que individualmente e no setor dele, ele tem que oferecer coisas boas para aquilo que o Crespo e depois o Rogério vão acabar exigindo. Então esse era o trabalho e esse era o discurso. Eu começo bem o Campeonato Brasileiro daquele ano e eu tenho 3 derrotas seguidas. E eu erro muito, Elia, nesses 3 jogos. Eu erro na semana de treino, eu erro na preparação do jogo, eu erro nas substituições. E eu lembro que a gente perde para o Ceará no Morumbi, quando acaba o jogo eu sento com o Muricy e o Biasotto e a gente começa a falar do jogo em si e eles começam a me apontar os erros, eu também começo a me acusar nessa situação. E o Muricy faz uma lembrança, o Muricy fala, não, a nossa busca aqui é que você melhore os atletas na questão individual e setor. E isso a gente conseguiu ver. O Muricy, eu lembro da frase dele até hoje, se você hoje fosse treinador de uma equipe principal, essa conversa aqui provavelmente seria para te demitir. Então, assim, existem o discurso e existe a ação. Eu contei a história legal, positiva, que é a história do São Paulo, mas eu posso te contar a história do Avaí, por exemplo. Quando eu vou para o Avaí, o discurso era: use os meninos que estão surgindo, ofereça a esses meninos minutos para que eles possam aos poucos entender o que é jogar numa equipe principal. E aí o Avaí era uma equipe que estava acabando de sair da Série A do Brasileiro, voltando para a Série B. Nós fizemos um catarinense dentro do que o clube poderia fazer. Nós fomos eliminados na Copa do Brasil numa última bola, numa bola parada. E começa o Campeonato Brasileiro da Série B, os resultados não aparecem, as dificuldades começam a aparecer e eu sou demitido e vem um outro treinador no meu lugar, que é o contrário do que a gente viveu no São Paulo. Então a gente teve uma discussão inicial, nós falamos a respeito muito do que eu imaginava, do que eu gostava de futebol, daquilo que aquele elenco poderia oferecer para o Avaí, e o resultado, infelizmente, o treinador não controla. Quando vieram os resultados ruins, aquele discurso ele foi por água abaixo e acaba trocando o treinador. Então essa conversa inicial, ela existe. Aí você termina a tua pergunta falando em convicção. A convicção do treinador, ela muitas vezes ela existe. Agora, acima do treinador, que são os dirigentes, aí vai depender muito do caso. É o meu terceiro clube, o Antalya. Eu vivi 2 situações, uma positiva com São Paulo, uma negativa com o Avaí. E aqui no Antalya eu vivenciei uma situação que eu começo o campeonato de uma maneira dentro do que o clube imaginava. A tabela mostrou para mim um Fenerbahçe, um jogo fora de casa contra o Rize,
e um Galatasaray. Nesses 3 eu perco as 3 seguidas. Na minha cabeça, como cabeça de um treinador brasileiro, nós tínhamos o clássico da região contra uma equipe chamada Alanyaspor. Se eu perco aquele dia, provavelmente eu perderia o emprego também. E a gente volta para o túnel, volta para o vestiário perdendo 1-0 fora de casa, não jogando bem. E aí no vestiário entra o trabalho do treinador, né, da comissão, nós conversamos, resolvemos fazer uma substituição. Nesse dia a substituição funcionou. O jogador que entrou muito bem, definiu o jogo. E aí entra numa coisa que eu falo que é o trabalho do treinador, né? Eu não fiz nada de diferente. Eu fiz uma escolha, que era tirei um jogador de meio campo, pus um homem mais na frente. Agora, quem resolveu o jogo nesse dia foi o nosso número 10 em 3 jogadas. Uma jogada a bola bate na trave, as outras 2 jogadas ele tira um coelho da cartola e acha os atacantes acabam fazendo o gol, a gente ganha 2-1 e aí se reverte. A partir desse dia, acho que são 6 ou 7 jogos no qual a gente perdeu um jogo, empatou o outro e ganhou os outros jogos. Então, assim, tem muito dessa conversa inicial, mas tem muito do que vai acontecendo semana a semana. E para mim o principal é o seguinte: que tipo de trabalho você quer, quando eu digo você, o dirigente, né? Que tipo de trabalho ele quer daquele treinador, porque muitas vezes você vê o seu trabalho sendo questionado a cada final de semana em cima de um escorregão, em cima de uma bola parada. Então existe essa conversa inicial, mas o processo de dia a dia é que vai mostrar como vão ser as ações. Ninguém vai escapar do resultado, é dura essa realidade, mas o resultado é senhor da razão. Por falar em resultado, Zé Mourinho continua a ser um bom resultadista por aí, ô Alex? Então, o Mourinho está passando por uma situação difícil, porque, de novo, eu entro na situação do contexto, né? O último título do Fenerbahçe foi na temporada 13-14. Então, esse ano faz 10 anos que o Fenerbahçe não ganha a Liga. E ele vem de um Galatasaray bicampeão da Liga, com um time montado que se reforçou e que é o líder do campeonato, que perde poucos pontos. Então, quando ele pega os times médios e menores, ele até sofre no jogo um pouquinho, mas no final ele acaba fazendo os pontos dele. O Mourinho tem, para mim, uma campanha normal do Fenerbahçe, mas ele carrega essa pressão de ter o nome que ele tem e está correndo atrás do Galatasaray, que é o bicampeão do país, né? Faltam 3 rodadas para acabar o turno, a diferença são 5 pontos. E o que pesa contra o Mourinho nesse momento é que os 2 clássicos que têm um peso muito grande ao longo do campeonato, ele enfrentou o Galatasaray em casa e acabou derrotado com o Galatasaray sendo muito melhor naquele dia, naquela noite. E depois ele enfrenta o Beşiktaş no campo do Beşiktaş, joga melhor que o Beşiktaş, mas perde também o jogo. Então tem 10 anos de não título, e esse bom momento do Galatasaray e o peso da derrota nos 2 clássicos realmente faz com que ele seja muito pressionado pelo tamanho do clube, por tudo aquilo que circunda. Mas é o Mourinho de sempre, é um time bem organizado, que sabe bem aquilo que quer fazer. Nada novo naquele Mourinho que a gente acompanha aí já de muito tempo. Faço minhas as suas palavras, é saber exatamente o seu tamanho, entender aquilo que você precisa fazer, não o que você gostaria de fazer. Temos 1 minutinho, Alex, no Pai Bola, melhor treinador para você. O que eu tive é o Vanderlei. O que eu mais gosto é o Ancelotti, que eu acho que é o que mais se enquadra dentro daquilo que oferece o clube que ele trabalha, porque trabalhou no Parma, trabalhou na Juventus, trabalhou no Milan, trabalhou no Chelsea, trabalhou no Everton, trabalhou e trabalha no Real Madrid, já trabalhou um período na seleção italiana. Acho que ele faz trabalhos diferentes de acordo com o local que ele está. Entra nessa realidade aqui que a gente acabou de conversar. Faço minhas também suas palavras, impressionante. Eu imaginei que fosse encontrar um Alex que fosse sonhador, que viesse com a ideia do dinizismo, mas você entende perfeitamente aquilo que eu acredito ser importante para o futebol. Melhor jogador atual e melhor com quem você jogou, Alex? Cara, o melhor jogador que eu joguei é duro, hein? Porque eu joguei com os melhores da minha geração, né? Se eu fosse escolher um, eu escolheria o Ronaldo Fenômeno por tudo aquilo que
ele enfrentou como saúde. Porque eu fico imaginando o Ronaldo saudável. Se ele com problemas no joelho fez tudo o que fez, imagine saudável, sem esses problemas no joelho. Mas eu poderia aqui ficar 10 minutos citando vários, porque eu tive a felicidade de jogar com os melhores da minha geração. E no futebol atual, o Vini acaba de ganhar o prêmio como bola de ouro, aí o The Best do futebol do mundo. Mas eu gosto muito mais de jogador de meio campo, né? Eu gosto dos jogadores que fazem com que o jogo caminhe, com que o jogo ande. Eu acho que o Bellingham no Real Madrid do Real tem crescido muito desde que ele saiu da Alemanha e chegado no Real Madrid. Eu acredito que ele vai se desenvolver cada vez mais. Não é o melhor jogador, porque eu acredito que o futebol de hoje não tenha um que esteja se destacando muito, mas no Bellingham eu vejo características assim de que eu gosto de sentar e assistir o jogo. Maravilha, Alex. Poderíamos conversar uma dezena de horas, ainda falaríamos de seleção brasileira, de suas perspectivas, dos seus sonhos, mas o nosso tempo está esgotado e isso é ótimo, porque a conversa é muito boa e conversa boa acrescenta aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Boa sorte para você aí no Antalya, você que está aí nessa parte litorânea da Turquia, que você possa emprestar o seu talento aí ao futebol turco e que muito prontamente a gente possa tê-lo de volta num banco de reservas do futebol brasileiro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, um Feliz Natal e tudo de bom, viu, Alex? Valeu, Elia. Um abraço a você, um bom Natal para todos aí também. Prazer e tá voltando a falar um pouquinho com o Brasil, falar de futebol, que é sempre bom, que todos nós tenhamos aí um ótimo final de ano e uma bela entrada aí pro ano de 25.